Glória a Deus. Esse versículo é maravilhoso. É um pai falando com um filho. Todas as minhas coisas são tuas. E eu sinto que essa já é uma resposta de Deus essa manhã para o teu coração. Filho, todas as minhas coisas são tuas. Pode ficar em paz. Fica com o teu coração tranquilo. Nosso Deus é maravilhoso, não vai deixar nada faltar. Já preparou todas as coisas, amém? Então eu quero orar por essa palavra, depois você vai poder tomar o seu assento. Papai maravilhoso, eu quero te agradecer por essa manhã na Simples. Obrigado por cada família, cada pessoa que veio até aqui. Jesus, eu quero pedir que você fale conosco de uma maneira nova e sobrenatural essa manhã. Não se cala, porque nós queremos ouvir a tua voz mais do que qualquer outra coisa, Jesus. Não deixa nenhum espírito de distração, papai, nada tomar o lugar do Senhor aqui nesse lugar. Fala conosco, porque você é nosso Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Vem essa manhã de um jeito novo, papai. Nós queremos te ouvir em nome de Jesus. E você diz amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Esse versículo é maravilhoso, é curto e é de uma história muito forte. Mas eu vejo que as pessoas param muito para refletir sobre ele, então eu quero compartilhar um pouco com você sobre isso hoje. Eu quero pedir que você tenha muita atenção para você não perder nada do que Deus quer falar com você, porque eu sinto que hoje Ele quer conversar com os filhos. Quer bater um papo com você, né? Hoje é um dia muito especial e a gente já acorda vendo um monte de homenagem no Instagram, um monte de coisa. E inclusive lá fora eu vi que estavam dando um brinde, né, para os pais. Gente, vocês estão... Tá muito lindo essa igreja. Eu entrei, já tinha um brinde, já tinha... Quem recebeu? Quem não recebeu, passa lá fora e fala, cadê meu direito? O pastor falou, aleluia. E hoje é dia dos pais e lendo essa história do filho pródigo, para mim não tem uma história que reflete mais sobre o pai. Quem já ouviu a história do filho pródigo? Aqui é sobre o filho pródigo, você sabe, né? Lucas capítulo 15 conta uma história que é muito famosa. Eu não quero me ater à história que a gente sempre ouve, eu vou focar hoje nessa paternidade, vou focar no lado do filho mais velho, mas eu queria contextualizar para que você não perdesse o fio daquilo que Deus quer falar com você. Lucas capítulo 15 conta a história de um pai e dois filhos. Ele vem falar sobre um filho que chega para o pai, naquela cultura isso era algo terrível, e pede para o pai a herança. Naquela época, o filho chegar para o pai e pedir a herança antes do pai falecer, é como se ele estivesse dizendo, o teu dinheiro ou aquilo que eu posso receber de você é mais importante do que a sua presença e a sua companhia. Então, para mim não importa tanto você, eu me importo mais com isso. Era algo muito sério naquela época, as pessoas ficavam muito chateadas, inclusive expulsavam para sempre a pessoa que fazia isso. Na cultura daquela época, eles quebravam um vaso de barro na frente da pessoa quando ela vendia os bens, principalmente para gentios, como se dissessem assim, aqui você não volta mais, você está cortado da nossa linhagem, você está cortado da nossa herança. Então o que aquele filho mais novo faz é provocar algo que pode mudar a vida dele para sempre, pode fazer com que ele não seja mais aceito naquele lugar. Então a parábola do filho pródigo é uma parábola muito forte, porque vem falar sobre alguém que pede a herança antes do tempo e não olha para as consequências. Quem já ouviu a história por esse ângulo? Eu já ouvi várias vezes. Então esse filho vai lá no pai e fala, pai, eu quero minha herança, eu quero ir embora. Ele pede a parte dele e a Bíblia deixa claro que o pai divide a herança. Deixa claro que o filho mais novo recebe, mas que o filho mais velho também tem direito e também tem acesso. Então aquele filho mais novo pega os bens, vai embora de casa e começa a gastar aqueles bens com tudo, na rua, com festas, enfim. A Bíblia diz que ele gasta de forma desenfreada, então ele meio que joga fora aquilo que ele tem. Depois que ele faz isso, ele começa a comer com os porcos, e aí ele se arrepende. Estou contando rápido aqui para contextualizar, porque não é esse o foco e o centro da história hoje. Ele se arrepende e ele volta para o pai. Quando ele está no meio do chiqueiro, comendo com os porcos, ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra que lá ele tinha comida, ele se lembra que lá ele era protegido, e ele fala, vou voltar e vou ter com o meu pai. Se arrepende, decide e vai voltando. E aqui tem algo muito forte que antes de passar para a parte principal, eu queria compartilhar com você, que é exatamente essa revelação que eu não vejo as pessoas falando muito. Tem um estudioso que fala sobre esse estudo do vaso que é quebrado, o vaso de jarro, por exemplo, quando a pessoa vende seus bens para gentios, quando ele volta para casa para dizer que ele está expulso de fato, antes dele chegar, Jonathan, eles vão lá, o povo, e eles quebram esse vaso dizendo, você não é bem-vindo aqui, você foi excluído, você está eliminado. E essa revelação é muito forte, porque eu achei muito lindo quando eu estudei sobre isso, porque quer dizer que quando o filho está voltando,
antes da cidade fazer isso, desprezar o filho, quebrar o jarro e dizer você não é bem-vindo aqui, o pai já está olhando se ele volta para correr ao encontro para que a cidade não faça isso antes dele alcançar o filho. Gente, eu achei isso tão extraordinário, porque eu comecei a pensar por esse ângulo, falando, caramba, o pai estava à espreita todos os dias, olhando se o filho estava voltando para dizer, antes que a cidade julgue meu filho, eu vou correr ao encontro dele e me colocar entre ele e a cidade para dizer, ele é propriedade minha, nele vocês não tocam porque ele é meu protegido. Achei isso tão lindo, gente. Quem achou também? Glorifica o nome do Senhor agora, que eu achei essa revelação maravilhosa. E eu comecei a pensar, cara, que pai amoroso. É exatamente isso que Jesus faz. Não é o centro, mas eu vou falar um pouco sobre isso porque eu achei tão lindo. Que pai maravilhoso. Antes que alguém me julgue, chegue na frente, quebre o vaso, diga, Lucas, você não é bem-vindo, você não é amado. Jesus já se coloca entre eu e isso para dizer, não, ele é meu, ele é amado, escolhido, protegido, guardado. Que coisa maravilhosa. Então quando ele vai chegando, o pai corre ao encontro. Essa cena não é marcada, e essa cena era um costume da época. E isso não está escrito, ou seja, não aconteceu. Esse estudioso fala, e eu acho muito legal essa observação dele. Eu não vou lembrar o nome dele agora, depois vocês podem pesquisar também, que tem Google e ChatGPT. Fiquem à vontade. Ou me perguntem no final do culto. E ele corre ao encontro do filho, exatamente para que aquilo não aconteça. E quando o filho vai chegando, o pai olha para o filho, abraça ele, agarra o pescoço, beija, faz uma festa, como vocês já sabem. E não permite, cara, que a maldade, que as pessoas, que a afronta chegue no filho antes do amor. Que Jesus é esse? Eu ia para outra parte, mas Jesus está mandando falar sobre isso, então eu vou falar. Tem filho aqui que está achando que o pai vai receber ele, ou que tem uma próxima estação para você, que é uma estação de ira de Deus, de vingança de Deus. Deus está falando, você não me conhece. Você está voltando para casa e eu estou te esperando para pular no seu pescoço, te abraçar e falar, filho, seja bem-vindo de volta. Que Deus maravilhoso. Quando esse filho volta, o pai abraça. E o pai então faz 3 coisas. A primeira coisa envolve o filho com a sua capa, com a sua roupa. Isso é maravilhoso porque Deus não restaura identidade. Muitas pessoas falam assim, Deus vai restaurar a tua identidade que foi perdida. Não. Deus coloca a identidade dele sobre você. Isso é mais forte ainda, porque restaurar a tua identidade é restaurar uma identidade caída. Deus não faz isso, ele pega a capa dele, a história dele, a identidade dele e coloca sobre você. O que quer dizer que quando Jesus está sobre mim, não tem erro nenhum que me afaste dessa graça e desse amor. Se a capa dele está sobre mim, a identidade não é do homem ferido que foi restaurado, é uma identidade perfeita, que é a identidade de Deus. O pai pega a própria veste e coloca sobre o filho. Depois ele pega o anel. Gente, eu não estou aguentando. É outra parte hoje da história, mas é que essa história é muito bonita, eu preciso contar isso. Aí vem ele e coloca o anel no dedo do filho, que é a assinatura, é o direito, é a herança, dizendo, olha só, você é filho, você não precisa ser servo, alguém que não tem acesso. Com esse anel você pode assinar, com esse anel você compra, com esse anel você tem direito. Quando o filho chega, o pai coloca o anel de volta, dizendo, você não precisa reconquistar a minha confiança para receber. A tua identidade já é, então você já tem. Deus é maravilhoso porque Ele é o único que vê uma pessoa igual você, terrível, que gasta e estoura todo o cartão de crédito, diga misericórdia. A pessoa que está do teu lado, ela
você vai ter. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ao invés de pensar no problema, no pecado, na tristeza, na depressão, na coisa terrível, começa a pensar como meu Deus é grande, lindo, maravilhoso e como Ele pode fazer isso, algo sobrenatural. Um monte de gente vem me contar, pastor, como me livrar da ansiedade, da depressão, do pecado, da pornografia, do vício, disso, daquilo. Eu falo, parar de pensar tanto no vício e pensar mais em Deus. Se você começar a se encher de Deus, não vai sobrar espaço para mais nada. O problema é que você passa o dia estudando o problema, ao invés de passar o dia estudando sobre Deus. Meu Deus! Como diz a nossa irmã aqui, meu Deus. Se você passar mais tempo na palavra, se você passar mais tempo meditando. Eu estava esses dias conversando com alguém que falou assim, pastor, a minha mente o tempo inteiro ela é terrível, e ela pensa isso e aquilo. Eu perguntei, qual as tuas rodas? O que você faz ao longo do dia? Não, pastor, é porque meu sócio, ele é terrível, ele só conversa sobre pornografia, sacanagem. Você quer que eu te ajude, lindo? Troca de mesa. Deixa eu te falar, eu não tenho um tempo, lindo. Primeiro que é um monte de crente. Meu Deus, crente dá trabalho. Depois é o dia ouvindo pregação, estudando. Me fala, como que acabei? Não tem tempo. Tem aquele ditado que os velhos falam, os velhos lá no Maranhão, a gente fala assim, que mente vazia é oficina. Eles falam lá, né? Eu não creio, está repreendido. Mas dizem isso. Ocupa tua mente com o que é do alto. Todos os dias acorda, como diz o salmista, na tua lei eu vou meditar de dia e de noite. Eu tenho prazer na tua lei. Como é maravilhoso esse salmo que diz, bendito o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes a sua lei está o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois aí ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu. Então qual é a ordem? Medito de dia e de noite. Tenho prazer nisso. Aí eu vou ser como árvore plantada, que não importa o que aconteça, pode secar, a água passa, eu cresço de novo. Pode ter um problema, a água passa, eu cresço de novo. É por isso que estamos aqui de pé, porque temos um Deus que nos alimenta todos os dias através da sua palavra. Por que você está no culto agora pela manhã? Porque você sabe que quando você busca Ele, você se enche. Você aguenta mais um pouco, você continua mais um pouco. É por isso que temos que ter esse cuidado. Então ele calça o filho, voltando para a história, e dá para o filho a identidade, falando, filho, você é bem-vindo aqui. E aí ele faz uma festa, mata um cabrito, e aí faz aquela festa. Só que aí vamos chegar no centro da história de hoje. E aí daqui a pouco vamos para o final. Pastor, não, está repreendido, não é verdade? O que nem começou, é verdade, como disse o Vicente. Vamos para o filho que eu quero falar hoje, que é o filho que ficou. Que na verdade esse filho é o centro da parábola. Por quê? Sempre que você quer ver o foco de uma mensagem, você vai ver onde Jesus coloca o foco e com quem ele está conversando. Quando você for ler a Bíblia, você precisa entender, inclusive lá na nossa plataforma do Já Orou Hoje, eu estou dando aulas de bibliologia e eu estou explicando sobre isso. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que ver para quem Jesus está falando, a época que ele está falando, o contexto, para você entender qual é a parte mais forte dessa mensagem, onde ele quer colocar ênfase. Aqui ele está conversando com fariseus, aqui ele está conversando com pessoas que precisavam ouvir sobre o filho mais velho e não sobre o filho mais novo. Ele não está conversando com gente como Maria Madalena. Ele não está conversando com gente que precisava de um perdão, de amor, de um abraço. Não, ele está conversando com gente que precisava ser corrigida. Então o foco dessa mensagem agora, entendendo esse contexto, passa a ser o filho mais velho. E passa a ser a misericórdia desse pai. E não o que o filho mais novo fez, que é onde a gente costuma focar mais. Esse filho mais velho vê o filho mais novo chegando. E ele fica chateado. A Bíblia diz que ele vai para fora. Ele não aproveita a festa. Ele sai de casa, Jonathan, e fica igual o menino mimado, lá na porta. Chateado, fala, não vou entrar, não vou participar. E por que ele não ia entrar e não ia participar? Porque na cabeça dele era muito injusto. Como que o irmão faz tudo errado? Como que o irmão só tira nota baixa? Eu não sei quem tem irmãos. Mas pense um negócio desafiador, porque eu sou 11 meses de diferença com meu irmão. A gente é quase a mesma idade. Ele era uma série só a menos que eu. Gente, a gente cresceu toda a nossa adolescência, as menininhas falando, como o Mateus é lindo e como o Lucas é feio. Que ódio.
Mas eu cresci. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Continua feio, mas não tanto, aleluia. E aí, a gente cresceu os dois. Aí eu lembro que eu gostava de alguém, eu achava a menina linda. Hoje eu não acho mais ninguém linda, só minha esposa. Mas na época, a menininha ali com 13 anos de idade, 14, me respeita, né, gente? Eu achava a menina linda. Aí ela dizia: "Ih, me apresenta pro teu irmão." Gente, não é fácil ser irmão mais velho. Porque o que dizem aí geralmente? Que o irmão mais novo é mimado, né? O pai tem um cuidado maior. Gente, o meu pai, eu tenho uma irmã novinha, que é a Ana Júlia. Agora ela já está um pouquinho maiorzinha, mas eu tenho uma irmã novinha. Gente, o meu pai, ele batia na gente sem dó nem piedade. Ele pegava no Maranhão, chama cipó. Alguém já apanhou de cipó? Vaso é forte. Cinturão, cipó, e ele não tinha pena da gente. Agora a minha irmã, falta é bater nele. Ele é: "Minha filha, como eu te amo." Eu fico: "Pai, o que aconteceu com o tempo, pai? Pai, você ficou mais mole." E ele: "Não, meu filho, é que as coisas mudam, a gente está mais tranquilo." Eu falei: "Na época dela, na minha? Tem como a gente dar uma revertida nessa situação?" O filho mais velho, ele passa pelas dores primeiro. E nem sempre o filho mais velho aqui é o filho mais velho só de idade. Talvez você é a pessoa da tua casa que é o pilar, que é o mais responsável. Talvez você é a pessoa que está quebrando um status de uma geração da tua família. Você está quebrando o ciclo da tua família. Só que ser irmão mais velho custa. Porque imagina todos os dias esse cara se esforçando, se dedicando para ter o amor do pai. Ele está ali falando: "Meu pai vai se orgulhar de mim." E aí ele faz, ele trabalha, ele vai com o pai para a lida, ele cuida das coisas do pai na roça, digamos assim. Ele cuida dos negócios do pai. Tudo isso para que o pai de repente olhe para ele e fale: "Meu filho, eu tenho um prazer em você, como você é amado e tudo mais." E às vezes a rotina faz com que isso não aconteça. Porque nem todo dia você está com a pessoa do lado e você fala: "Nossa, como você é especial." Manda uma carta, manda uma flor. Às vezes você manda numa data especial, mas nem todo dia você faz, porque geralmente se acostuma com a pessoa que está em casa. E aí é um perigo. Mas vamos dizer que esse menino está todos os dias lá, se dedicando, se esforçando. Ele é diferente do irmão mais novo. Porque o irmão mais novo costuma ser um pouquinho mesmo mais, digamos assim, costuma, não é todos. Costuma ser um pouco mais folgado. É forte. É mais folgado, é constatação, aleluia. O meu irmão mais novo, o Mateus, meu pai me batia. Antes do meu pai levantar o cinto, eu já estava... O meu irmão, meu pai falava: "Eu vou te bater." "Pode bater que não dói mesmo." Folgado. Cresceu assim, folgado, meu irmão. E aí ele era diferente. Só que o que se sente quando é mais velho? Por que ele recebe a mesma coisa, às vezes até mais? Amor, atenção, carinho. Sendo que eu me esforço mais, me dedico mais, entrego mais. E aí vai formando um sentimento e uma dor que quase ninguém fala, mas fica lá dentro. E aí Deus estava me falando sobre isso, porque o filho não entrou, chateado com a situação, fazendo tudo certo, acordando cedo, Jonathan. Aí o pai chega para falar com ele, porque o pai também vai buscar o filho mais velho, não só o mais novo. O pai trata igual. O problema não é o coração do pai, o problema é o teu coração. Porque quando a gente sabe a nossa identidade, a gente olha para a nossa identidade no Senhor. A gente não fica olhando para algumas coisas para magoar o nosso coração. O pai, ele é igual para todos. E o nosso pai do céu, amado, pode ter certeza que ele tem um controle de tudo. Ele só permitiu na tua vida aquilo que era necessário permitir. Porque ele não perde o controle de nada. Então vem o pai, vem buscar o irmão mais velho. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 29. E o irmão mais velho diz assim: "Há tantos anos que eu te sirvo." Olha esse coração. "Nunca transgredi uma lei sua. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos." Olha o que ele está falando aqui. Há tantos anos que eu te sirvo. E você nunca me deu um cabrito. Enquanto eu estava ontem no hospital lendo essa palavra, ontem eu fui, estava umas 4 horas da manhã no hospital esperando medicação da Tainara, várias coisas, e eu estava lendo isso aqui e pensando em várias situações que eu já passei, momentos que eu já vivi, pensando em vocês que estariam aqui hoje. E Deus falava ao meu coração assim: quantos filhos estão dentro da casa
tem acesso a tudo, mas tem uma mentalidade de escravo. Como se tivesse que batalhar para merecer. Aí Deus me perguntou assim: filho, você quer entrar para a festa agora, aí onde você está nessa situação? Porque se você quiser, eu consigo te dar agora no teu coração esse mesmo sentimento de festa que o filho mais novo teve. Todos os dias nós temos a opção de entrar na festa ou ficar de fora dela. Isso depende mais do nosso coração do que o que está fora. Às vezes o convite de Deus hoje é para que você entre na festa, independente da circunstância. Porque às vezes a mágoa vai ficando lá, porque a pessoa vai construindo uma expectativa, Jonathan, e vai criando uma conta com o outro, que nem foi o outro que fez, foi você. Você vai criando uma expectativa que o teu pai deveria ser daquele jeito, que a tua mãe deveria ser daquele jeito. É muito duro. Depois eu fiquei pensando, cara, como é duro eu ser assim com os meus pais. Vamos aproveitar que hoje é dia dos pais, porque eu critico tanto meu pai. Na época em que eles separaram, eu falava tanto, nossa, eu fui conversar com ele como se eu tivesse toda a razão do mundo. Sentei com ele numa mesa, e isso eu tinha uns 14 anos de idade. Eu falei: você acabou com a minha vida porque você se separou da minha mãe, você destruiu minha família, você vai construir outra família, eu nunca mais vou ter. E falei um monte de coisa. Eu lembro que ele começou a chorar, foi pro banheiro, fechou lá, e eu lembro daquela cena até hoje. E eu fico pensando, quantas vezes nós somos rudes com os nossos pais, sendo que eles também tiveram ou têm batalhas assim como nós, e também foram crianças assim como nós fomos, e eles só estão tentando ser o melhor que eles podem ser com o que eles aprenderam, com o que eles tiveram, assim como nós também vamos ter nossas falhas um dia. Mas como é difícil, na hora em que a gente está na posição de filho, a gente conseguir ter esse olhar, a gente conseguir olhar para o outro que também tem necessidades, que também passou por situações desafiadoras. Às vezes a gente quer ser o dono da razão, e hoje eu parei para pensar, cara, como eu preciso ser sensível. Meu pai e minha mãe também vivem processos como eu vivo. As pessoas que estão ao teu redor também vivem processos. E às vezes a gente precisa ser gentil, porque a gente não sabe de nada. Você pode falar para essa pessoa, fala para ela: Deus é gentil com você. Fala: seja gentil com as outras pessoas. Aquele filho criou uma expectativa. Eu criei uma expectativa sobre o meu pai, você cria uma expectativa sobre algo. Aí você mesmo começa a criar uma conta que é silenciosa, mas existe. Uma conta que está lá. Você vai criando uma conta e vai colocando: ele está me devendo 1, mais 4, mais 5, mais 6. Daqui a pouco a conta dele está enorme. E aí você chega para cobrar essa conta e a mágoa está lá dentro de você, a conta está lá guardadinha. A hora que o filho mais novo volta para casa e começa a ter festa, a conta que o filho mais velho guardou chega à tona. Aquela conta que estava guardada na garganta dele, a hora que o filho mais novo chega e tem festa, ele começa a vomitar tudo. Tem coisa que você está guardando no teu coração sobre os outros, sobre a família, sobre as coisas que você viveu, que você fica guardando como se uma hora aquilo não fosse explodir, mas uma hora aquilo explode. Deus quer tirar para fora, porque Deus quer tratar todas as áreas e fazer você entender que você é filho e que você não precisa guardar isso dentro de você. Todo mundo que acha que merece muito tem esse problema. Porque você acha que você fez muito, trabalhou muito, você é bom filho, você é o mais velho, então você merecia mais. Aí você começa a ficar com raiva de Deus. Quarta, eu preguei sobre raiva de Deus, assista essa pregação, porque você acha que Deus tem uma dívida com você. Deus, mas eu sou diferente. Eu fiz isso certo, por que só o outro recebe? Deus, mas eu fiz mais, porque aquilo acontece com aquela pessoa e não acontece comigo. Isso é síndrome de irmão mais velho, que acha que Deus deve algo porque se comportou melhor, quando na verdade você já tem acesso e direito a tudo. O que o Pai está fazendo já é mais do que você merece, infinitamente mais. Mas o coração orgulhoso, arrogante, começa a olhar para a situação e começa a dizer: opa, ele trabalhou menos, então ele merece menos. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão se curando e falam: Deus, por que ele está assim? Tem gente que chega para me falar: poxa pastor, eu sirvo tanto a Deus, estou na igreja, estou orando, aí está lá minha irmã que não está nem na igreja, comprou um carro novo, e eu estou andando de carro usado. Sentimento de irmão mais velho. Você faz para o Pai te ver, e porque Ele te viu, Ele tem que te dar. Quando na verdade você ter acesso ao coração do Pai já é a coisa mais importante que você pode ter. O dono dos presentes é mais importante do que os presentes, e na hora certa Ele vai fazer, porque Ele te ama e Ele sabe o que você precisa e o que você merece. Você pode me ajudar?
Fala, na hora certa Deus vai te entregar tudo o que você precisa. Fala, na hora certa Deus vai te dar tudo o que você precisa. Sabe qual é a mágoa do filho mais velho? Não é raiva. Não é aquela raiva do mundo, não é aquele ódio do pai. É aquele sentimento de não ter sido visto. Gente, não tem sentimento pior do que esse, o sentimento de não ser visto. Eu faço tanto, eu me entrego. Eu abençoo as outras pessoas, eu sirvo, eu amo, eu faço. Poxa, será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém está vendo o quanto eu estou me esforçando por essa família? Será que ninguém está vendo o quanto eu estou me esforçando por eles? Esse sentimento é mais perigoso do que a raiva. O sentimento de não ser visto pode fazer você cobrar o que não é uma conta que você deve cobrar. E essa mágoa vai fazer mais mal para você do que para qualquer outra pessoa. A gente pode ter acesso ao Pai, acesso a tudo. Mas se a gente tiver a mágoa do nosso coração, não fui visto pelo meu Pai, e a gente não entender que na verdade nós já temos a identidade dele, o acesso dele, querendo aprovação o tempo inteiro, querendo ser visto o tempo inteiro, isso vai te matar. Eu acho lindo Davi. Como eu chorei quando eu lembrei dessa parte da história de Davi. Davi é um rei. Davi escreve vários salmos. Davi tem uma história linda. Vocês lembram como foi a história com o pai? Não foi nem convidado para a mesa. Nossa, eu chorei tanto quando eu estava me lembrando da história de Davi, escrevendo esse esboço. O menino que era rei, aclamado por todos. Saul matou milhares, mas Davi milhares de milhares. Se lembrava do pai e a lembrança era: ele nem me chamou para a mesa. Chamou todos os meus irmãos. O profeta ainda perguntou para ele: falta um, e ele: tem um ali cuidando de ovelhas. Aí ele escreve em Salmo: pode o meu pai e a minha mãe. Meu Deus, a gente acha que ele está escrevendo esse versículo do nada. É o céu ligando, arrebatamento. Jesus vai vir buscar a gente, aleluia. Gente, multimídia, eu quero louvar a Deus porque todo mundo ia usar o lenço agora chorando, agora não vai mais precisar. Aleluia. Obrigado. Papai está chamando. Voltando para a história de Davi. O lembrete que ele tinha do pai era esse. E sabe uma coisa que eu percebi? Você pode ter 70 anos de idade. Você pode ter 10 netos. O não ser visto continua doendo. O não ter um pai que te apoiou quando você precisava, que não foi na tua formatura, que rompeu tua família, que você viveu algo, se você não tiver a identidade de Deus sobre você, vai continuar pesando muito. Então Davi não escreveu esse salmo por acaso. Quando eu fui olhar para a história dele, esse salmo tem raiz. Ainda que o meu pai e a minha mãe, ainda que meu pai vá embora, ainda que meu pai tenha me abandonado, ainda que eu tenha vivido o luto de perder o meu pai, ainda que eu sinta falta de ter tido um abraço na minha infância, de ter tido um amigo, ainda que eu sinta falta de ter minha família unida, ainda que eu não tenha sido convidado para a mesa, porque tem muitas pessoas que não foram convidadas pela própria família, ainda que eu tenha sido expulso do meu próprio ciclo, ainda que eu tenha me sentido rejeitado muitas vezes, ainda que isso tenha acontecido, o meu Deus, o meu Pai, quando meu pai terreno disse: não falta ninguém, Deus disse: falta um.
Quando o pai terreno disse, eu não enxergo ele, Deus disse, eu enxergo, pode mandar chamar, porque ninguém vai comer, ninguém vai sentar enquanto ele não chamar. Enquanto o pai terreno dizia para ele, olha, tem outros mais bonitos, mais fortes e mais preparados, o Deus do céu disse, não, eu escolhi ele, então enquanto ele não chegar, ninguém senta, porque ele é meu filho e ele é visto por mim. Tem uma coisa que eu acho especial no nosso Deus, ele não vê como o homem vê. E é por isso que nós estamos aqui hoje, essa manhã. Eu não sei como soa Dia dos Pais para você, eu não sei nem se você tem pai. O meu maravilhoso está longe, estou morrendo de saudade dele. Eu não sei nem se você tem pai, eu não sei se você perdeu um filho também, se você é pai e está com essa saudade. Mas de uma coisa eu tenho certeza, assim como Davi carregava isso no coração, e ele falou, porque precisa ser dito, mas ele sabia que tinha um pai que nunca abandona, você também tem esse pai essa manhã. E esse pai hoje, sem dúvidas, veio nos encontrar. Para dizer, filho, não fica de fora da festa não. Tem muita gente que está igual o irmão mais velho, lá fora. Porque é injusto. Porque eu fiz. Porque eu trabalhei. Porque eu estou magoado. Fizeram isso comigo. E o pai está lá fora falando, filho, eu estou aqui na tua frente, te chamando para aproveitar a festa também. Vamos comigo. Tudo aqui é teu, filho. Não tem esse sentimento. Eu sei que é pesado carregar isso no coração. Eu sei que é pesado ser alguém que leva tudo nas costas. Eu não sei se você é essa pessoa, mas ser um líder, alguém que é o pilar da família, alguém que sustenta a família, cansa, dói. É por isso que o pai sabe que você não pode ficar de fora. E essa manhã ele veio te chamar para dentro da festa de novo, falando, eu sei que você esperava ser mais visto. Eu te vi aqui fora, por isso que eu vim te buscar. Ainda que meu pai e minha mãe terreno tenham me esquecido ou me deixado, meu Deus do céu, hoje, para você que perdeu o seu pai já há algum tempo, que sente falta dele, que nesse dia às vezes dá um nó na garganta, ou você que sequer teve pai, né, cresceu com essa falta, com essa ausência, eu quero dizer para você, porque esse é o lugar. A igreja é o lugar dos filhos, principalmente daqueles que sofrem. Eu quero dizer a você que Deus vê a sua dor, Deus vê o que você passa, Deus vê o teu sentimento. E hoje Ele quer te consolar, te abraçar e dizer, não, filho, você não está sozinho, você tem um pai maravilhoso que sou eu. Eu não te abandono, não te deixo em nenhum momento. Seguro você no meu colo. Você que ainda hoje sofre com a aprovação de não ter sido visto em algum momento, saiba, talvez ninguém te viu naquela hora da dor, mas o Senhor te viu em todo o tempo. E você que está aqui hoje, que foi muito amado, muito mimado, que foi recebido de volta, continue celebrando esse abraço e olhe também para quem está fora de casa. Vá buscar também aqueles que precisam, porque você foi resgatado para resgatar também. O nosso Deus essa manhã nos faz um lembrete de paternidade. Ele é igual a esse pai, pastor, vamos mudar a história do filho pródigo. Faz festa, não deixa ninguém quebrar jarro para dizer que você não merece, te espera voltar. Ele não é o pai que está aqui para criticar, para colocar a mão em você e falar que você não é digno, pelo contrário. Ele quer sempre nos colocar de volta para a festa. A gente é que sai. Ele quer sempre chamar de volta. Você é que foi embora. Se você olhar bem, não foi Deus que te expulsou, foi você que saiu. E hoje Ele está falando, vamos sorrir de novo? Vamos comemorar de novo? Você pode pedir, eu não sei se você veio com a amigo, com a tua irmã, com o teu irmão, fala para mim, dá um sorriso, porque o nosso pai está chamando a gente para a festa. Fala, me dá um sorrisão, porque nosso pai está chamando a gente para a festa hoje. Aquele versículo do começo, Lucas 15:31, eu quero finalizar com ele de novo. Cadê? Lucas 15:31. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Se fosse finalizar essa manhã com uma frase, seria: cuidado para não ficar de fora de uma festa que sempre foi sua.
todos os dias escolha voltar e entrar na festa de novo. O inimigo vai tentar te convencer de que teu lugar é fora. Não aceite. Não tenha um tempo para perder com ressentimento. Não tenha um tempo para perder com mágoa. Se meu pai me magoou lá atrás, tem uma nova família que vai vir de mim, Deus vai curar tudo de novo. Se eu não tenho pai hoje, meu pai do céu está comigo e eu não vou aceitar ficar nesse lugar, eu vou me alegrar de novo. Queria que você ficasse de pé e eu queria convidar o louvor aqui, porque eu queria muito finalizar aqui com aquele louvor que fala muito sobre a paternidade de Deus, que é: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Eu sinto esse louvor agora porque eu sinto Deus falando exatamente isso. Não perca tempo com ressentimento, não perca tempo com nada disso. Eu te amo muito, você é meu filho. Eu quero que você saia disso hoje com essa certeza hoje no teu coração, amém? A gente pode fazer, cara? Tem ciúmes de mim. Vamos cantar junto o seu amor. E eu me rendo. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Olha pra ele como pai hoje, canta pra ele. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Feche os seus olhos e diga: oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Diga: Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Feche os seus olhos, deixe Jesus tocar você hoje. Fala: oh, Ele me amou. Comece a olhar para tudo que Ele já fez, para o pai que Ele já foi. Quando você perdeu o seu pai, quando você foi magoado, quando você foi ferido, Ele estava lá. Ele me amou. Olha que você aprendeu, vamos direito. Tem ciúmes de mim? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como